França comemora nesta segunda-feira, 10 de maio, o Dia Nacional de Lembrança do Tráfico Negreiro, da escravidão e de sua abolição. A data é comemorada no país desde 2006. Ela coincide com o dia da adoção pelo parlamento francês da Lei Taubira, que reconhece o tráfico e a escravidão de negros e afrodescendentes como crime contra a humanidade e completa, em 2021, 20 anos. A França é uma das poucas nações no mundo a ter feito até agora esse reconhecimento, mas não adotou, como reivindica o movimento negro, um programa de indenizações e sanções penais contra casos de negacionismo. Sobre esse assunto, vamos conversar no RF Convida com Rafael de Bivar Marchesi, historiador e professor da USP, autor, entre outros livros, de Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores Letrados e o Controle dos Escravos nas Américas. Rafael Marchesi, o reconhecimento do tráfico e da escravidão como crimes contra a humanidade, seguido depois por instituições internacionais como a ONU, foi um divisor de águas? Eu creio que sim, Adriana. Bom dia, é um prazer muito grande conversar aqui com você hoje, né? Foi um divisor de águas, sim, porque por muito tempo, né, o Ocidente se recusou, né, a reconhecer os legados do colonialismo, da escravidão, como elemento formativo dele, Ocidente, né, da Europa ocidental, e tomar uma medida legislativa como essa, né, significa prestar contas desse passado formativo da Europa, que permanentemente a Europa negou que havia sido. Ou seja, tratar como crime contra a humanidade um elemento estruturante do colonialismo significou, para todos os efeitos, acertar contas com o passado. O primeiro passo de acerto de contas, né? A gente tem que lembrar que isso está dentro dentro do contexto mais amplo da Conferência de Durban, que também aconteceu em 2001, né? Quando isso foi colocado na mesa, e houve uma negativa geral dos Estados europeus em reconhecerem a escravidão como um crime contra a humanidade, né? Então, eu considero, sim, como uma medida decisiva, né? E que tem que ser tomada também, de certo modo, pelos países americanos, né? Se a gente pensar nos dois grandes países das Américas, os maiores, Brasil e Estados Unidos, né? Ambos profundamente formados pela escravidão, como Estados nacionais, né? E que, portanto, uma responsabilidade própria de soberania nacional em relação ao tema, né? Isso tem implicações também para os espaços americanos, né? E os espaços americanos, ou seja, Brasil e Estados Unidos, em que pese toda ação de política de ação afirmativa, né? Tomado primeiro lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, né? Ainda não há, de certo modo, um reconhecimento explícito quanto à necessidade de lidar com esses legados da escravidão, né? Professor, o senhor falou das políticas afirmativas, isso indica que só um pedido de desculpas, como o que aconteceu aqui na França, não basta. Há essa necessidade de um programa de indenizações e de compensação, que a França, por exemplo, não adotou, apesar da reivindicação do movimento negro. Sim, sim. E aí tem um outro elemento crucial que está colocado, que é o seguinte: o contra-argumento apresentado, né, é de que, poxa, os eventos, os processos ligados ao colonialismo e escravidão, né, devem ser julgados pelos termos do próprio tempo. Então, seria um anacronismo hoje, no século XXI, né, buscar políticas de reparação. Mas, no entanto, o que acontece é que os legados do passado informam a cada momento, a cada passo, o que acontece no presente, né? Então, essa cisão, evidentemente, o que aconteceu, né, entre séculos XVI e XIX, estava dentro dos marcos daquele momento, só que os legados daquele momento informam a cada passo o que está acontecendo, o que aconteceu ao longo do século XX, o que aconteceu, o que acontece no século XXI. Esse é o grande problema que está colocado, né? Ou seja, como operacionalizar concretamente políticas de reparação, de indenização a partir da ação estatal, né? Mas se a gente fizer, ou seja, há uma quantidade enorme de investigações históricas, né, que documentaram muito claramente os liames, as relações diretas entre escravidão e capital financeiro, né? Eu poderia citar aqui vários exemplos de instituições financeiras do presente que fundaram-se na escravidão. Uma mais imediata para nós brasileiros aqui é o Banco Santander. O Banco Santander foi fundado, né, com capitais do tráfico negreiro para Cuba. Então é possível rastrear esses vínculos, né? Há um projeto fantástico na Inglaterra feito por historiadores ingleses a respeito da indenização que foi paga aos proprietários de escravos
na abolição de 1833 a 38. Muitas dessas famílias ainda são famílias poderosíssimas na política britânica, nas altas finanças, né? Isso pode ser feito também com a França, evidentemente. O que acontece é que os estados têm uma implicação nisso, porque os estados regularam o negócio no passado, regularam os processos de abolição e lucraram. Professor Rafael Marques, apesar de incompleta, essa comemoração, então, aqui na França acontece desde 2006 e ela acontece um pouco disseminada, quer dizer, tem esse dia de hoje, mas na França vários departamentos que foram ex-colônias, Martinica, Guadalupe, Guiana, cada um tem a sua jornada de comemoração em memória às vítimas da escravidão. Esses vários dias, que também no mundo não há um único dia para comemorar as vítimas da escravidão, isso não dilui um pouco a importância de se lembrar esse crime contra a humanidade? Então, eu acho, Adriana, que dilui e ao mesmo tempo não dilui, porque, na verdade, assim, essas datas são importantes como eventos comemorativos, celebratórios e de contestação também. Então, é aquela data que marca, né, a luta contra os legados da escravidão, do racismo e tudo mais, mas sou da posição que esse tipo de luta é uma luta permanente, do dia a dia, né, e que não necessariamente ela se cristaliza numa única data. Eu vou trazer um exemplo do caso brasileiro, né, que acho que expressa bem isso, né? O movimento negro, quando se constituiu de forma unificada nos anos 70, o movimento negro unificado, né, havia uma força enorme colocada ali, que era a da denúncia da farsa da abolição no Brasil. Ou seja, a abolição como uma promessa que não se realizou ao longo do século XIX, né? E havia no movimento negro unificado uma pauta muito boa, assim, estrategicamente boa, né? Que era de denunciar o 13 de maio, a abolição da escravidão no Brasil, como uma farsa. E pela ação política, né? O que se fez? Conseguiu-se construir como uma conquista o dia de 20 de novembro, que é a morte do Zumbi, né? Como o movimento o Dia da Consciência Negra no Brasil. Isso não é nacional, mas vários estados, vários municípios adotaram essa data como feriado de celebração, né? E representou inegavelmente uma tremenda vitória do movimento negro, né? Só que o que acontece? Quando você tem datas como essa, se você não tem uma luta permanente de denúncia, a data tende a se esvaziar, porque vira uma data de um calendário oficial de um estado que manipula essas datas como bem entende, né? E é interessante observar também o seguinte, poxa, o 13 de maio, ou seja, a abolição da escravidão no Brasil, foi a Revolução Brasileira. Ela teve um conteúdo revolucionário naquela data fantástico, porque foi fruto da ação direta dos escravos em aliança com setores médios, né, que eram afrodescendentes, liderados pelo abolicionismo. Então, você teve uma aliança de escravos e abolicionistas num ato revolucionário, né? Isso está bem estabelecido na literatura histórico-sociológica brasileira. Essa foi a nossa revolução, né? Mas pelas dinâmicas políticas do século XX, né, a data perdeu sentido, construiu-se uma outra data com outro significado, que ao tornar-se oficial, né, você acaba também diluindo um pouco isso. Então, as comemorações são importantes como marcos simbólicos de conquistas, de lutas, né, de processos mais amplos de aquisição de força, ou seja, de estabelecer uma consciência pública, mas, ao mesmo tempo, no momento que ela é monumentalizada numa data, ela tem que se esvaziar, e você tem, de fato, tem esse risco que você está colocando na tua questão, né, de uma diluição mais ampla. Mas a resposta que eu daria seria sim e não, né, a tua pergunta, porque a gente tem que ver os dois lados da questão, né. É possível estabelecer um paralelo entre a situação brasileira que o senhor abordou durante toda a entrevista e essa situação e essa realidade francesa? E esse reconhecimento francês? Olha, boa. Eu acho que é difícil porque, na verdade, a gente está lidando com duas situações que são distintas. A primeira é de um estado como o francês, né, que ainda tem seus departamentos no ultramar e que, portanto, os legados do colonialismo, né, são estruturantes no que se refere à política francesa, né, como Estado colonial, que se apresenta ainda como Estado colonialista. Basta ver o que está acontecendo no Mali, ou seja, a atuação francesa em relação, né, ao mundo islâmico, aos legados da Argélia e tudo isso, né? E não é por acaso que a lei francesa foi aprovada a partir das gestões de uma deputada de um departamento ultramarino, né?
Então, assim, o colonialismo está entranhado em toda a discussão francesa. O problema é que o Brasil, né? Por que é difícil estabelecer uma equivalência entre as duas experiências? O Brasil é um Estado independente desde 1822. E a construção do Brasil como Estado independente ao longo do século XIX, fundada integralmente numa escravidão recriada, numa segunda escravidão, no renascimento, né, e uma repactuação nacional para manter a escravidão ao longo do século XIX, né, não teve as feições de um Estado colonial. Isso aqui é um Estado independente que optou pela escravidão como elemento formativo do seu Estado, né? Então, assim, há uma dimensão distinta entre o que se passa na França hoje e o que se passa no Brasil, porque, no fim das contas, no que se passa na França é o acerto de contas com o seu colonialismo, né? E ainda um país que tem pretensões nos palcos internacionais e que se apresenta como um poder neocolonial, a gente pode dizer neoimperialista, ou seja, toda a política do Macron, do Sarkozy e tudo mais, quando Sarkozy fez aquele discurso medonho em Dakar, né? Inclusive no contexto da própria Lei Taubira e tudo mais, né? Você vê que os legados do colonialismo ainda são estruturantes para o problema das relações raciais na França de hoje. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, não se trata de legados coloniais, mas legados nacionais da formação como do Brasil como um país independente, cujos atores, né, no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado, deram guarida ao prosseguimento do tráfico ilegal ao longo de todo o século XIX, um Estado que se formou pela extração de recursos fiscais do trabalho escravo, né? E o que a gente tem que resolver aqui no Brasil é o problema nosso como país, Estado nacional independente há 200 anos, a gente vai celebrar ano que vem os 200 anos da nossa independência, e qual que é o lugar da escravidão, dos legados da escravidão nesse país, né? Então, acho que a grande assimetria que está colocada é aí, ou seja, a assimetria de um poder, antigo poder colonial, que ainda tem pretensões de ser um poder colonial, ainda que não o seja, né? E um outro país que é um país que se formou como país independente há 200 anos, fincado na escravidão, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, Adriana, né? Que diferencia o quadro, né? De Estados Unidos, Brasil, né? De países caribenhos independentes, né? Dos países da América Espanhola que tiveram um aporte muito grande de escravidão, como Colômbia, né? Como Equador, Venezuela, do que é a experiência europeia, né? Essa comemoração aqui na França acontece depois de uma grande polêmica, depois que o presidente Emmanuel Macron decidiu também celebrar o bicentenário da morte do Napoleão Bonaparte, Napoleão, que reestabeleceu a escravidão na França. E o movimento negro disse que uma mesma pessoa não pode comemorar Napoleão e comemorar também o dia de lembrança do fim do tráfico negreiro e das abolições. O que o senhor acha dessa polêmica? Eu concordo integralmente com o movimento negro na França, porque, de fato, é um absurdo completo. Ter o elemento celebratório de Napoleão, né? Tem um livro famoso do final dos anos 90, né? A Demência Colonial de Napoleão Bonaparte, porque se tratou, de fato, de uma demência, né? Ou seja, o projeto, não há outra palavra para descrever o que foi o projeto de reconquista de São Domingos em 1802, 1803, do que um projeto genocida, né? Tem fases do Leclerc, o cunhado de Napoleão Bonaparte, que comandou a invasão de São Domingos, né? Que logo se tornou Haiti 2 anos depois, né? Em 1802, que ele dizia claramente isso: temos que matar todos os negros que usaram uma dragona, tá certo? E só deixar vivos crianças menores de 12 anos, para que não se tenha lembrança do que foi o processo revolucionário. Está em carta que ele escreveu. Isso é, enfim, um ato genocida, né? De imposição de um poder, reimposição de poder escravista. Não dá para casar as duas coisas. De fato, não dá, né? E nesse sentido, assim, o que né, teria que ser feito em relação à figura de Napoleão Bonaparte é uma profunda denúncia dessa figura, que foi um genocida, né, no fim das contas, né? Então, de fato, e aí são os legados novamente do colonialismo informando todo o debate público, né? Porque se trata de Napoleão como uma figura nacional estruturante, Código Civil, enfim, né? Tudo que a gente sabe que se representa de ponto de chegada da Revolução Francesa, né? Mas, por outro lado, tem essa figura ao lado dele que não tem como dissociar da figura do estadista francês da figura do imperador que tinha um projeto escravista muito claro, que foi derrotado em campo de batalha pelos haitianos, né?
Muito obrigada, professor Rafael Marquesi, por essa entrevista ao RFI Convida. Eu que agradeço muito, Adriana.